Hoje eu trouxe uma palavra para nós sermos ministrados, que vai falar um pouco sobre a unção quebra o jugo, ok? E a gente vai entender que a unção quebra o jugo, está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27, tá? Que diz assim: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Ok? Então, eu quero tirar nesse versículo duas questões que eu quero abordar aqui esse tema, né, que vai falar sobre a unção e sobre o jugo. Porque a gordura ela representa a unção de Deus. E o jugo, neste versículo, ele representa a opressão. E mais lá na frente a gente vai discutindo um pouco esse versículo, ok? Vai entrar um pouco em detalhes sobre ele. Mas quero começar a dizer que o povo de Deus precisa da unção do próprio Deus. Olha um musical aí para nós, né? Vai ficar mais... Tá? Tan, 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 tan. Aí. Então a gente percebe que na palavra, né? Neste versículo fala da unção, que a unção vem de Deus, e que fala de uma opressão, né? Agora há pouco aqui, o que a gente tem orado, né? E uma das coisas que a Luciana tem falado aqui sobre uma igreja, né, silenciosa. Né? E aí a gente vai perceber que muitas vezes o silêncio da igreja, ela não é um silêncio normal. Ela não é um silêncio de Deus. Né? Ela não é um silêncio de que Deus está falando e a gente está recebendo. É um silêncio por causa da opressão. Existem opressões que são barulhentas, mas existem opressões que são silenciosas. Fica mais aqui assim. Então essas opressões silenciosas é o que talvez, muitas vezes a gente não consegue detectar em nossas vidas. E quando a gente consegue perceber ela, talvez ela já tenha brotado um fruto, ou mais de um fruto. E que, consequentemente, devido a essa opressão da fruta na sua vida, alguma coisa na sua vida começa a ficar danificada. Okay? Então, para simplificar esse assunto, eu gostaria de falar um pouco detalhadamente para explicar para vocês o que é a unção de Deus. Todos aqui creio que já ouviu falar sobre a unção de Deus na Bíblia, né? A unção de Deus, ela é a capacitação de Deus que é entregada na vida de um crente, de um cristão, para capacitá-lo para ele desenvolver uma certa missão que Deus entregou a ele. Uma delas, ok? Continuando também é uma consagração ou uma separação para Deus, que no Antigo Testamento era feito principalmente pelo ato de derramar óleo sobre a cabeça das pessoas. Okay? Você vai ver muito isso no Velho Testamento. Você vai ver isso no Novo Testamento, talvez só na vida de Jesus. No Velho Testamento você vai ver ali, como referência bíblica, você vai ver no rei Saul, que está lá em 1 Samuel 10:1, no rei Davi, que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 a 13, e a gente vai ver também no rei Jeú, em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 2 a 3, certo? Desses três homens que foi levantado como reis, eles tiveram
Deus separando eles para ungí-los para que eles possam ser o futuro rei do seu povo Israel. Então, existia no Antigo Testamento duas funções a qual Deus derramava óleo na cabeça dos seus. Primeiro, era para levantar para ser rei. Segundo, era para levantar para ser sacerdote do povo de Israel. Que seria, temos o exemplo, o Arão, irmão de Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 5 a 7, ok? E nós vimos isso o próprio Jesus, ok? Está lá quando Cristo foi ungido por uma mulher em Betânia. Esqueci de colocar o versículo aqui. Mas só você procurar. Jesus foi ungido por uma mulher de Betânia, onde que ela derramou sobre a sua cabeça óleo, ok? E ali o óleo a gente entende que ele simboliza a separação de Deus e a capacitação de Deus para aquele a quem ele escolheu para uma certa função, tá? Uma das coisas que a unção é necessária dentro da igreja do Senhor Jesus. Estão entendendo? Não para entender? Por que isso, irmãos? Porque a gente vai entender, certo? Que quando se trata da igreja do povo de Deus, ele passa por muitos apertos, não é verdade? E a gente vai entender na Bíblia que muitas vezes nós passamos por julgos que ela é externa e interna. Mas dependente dos dois, eles têm o mesmo sentido, que é a destruição do povo de Deus. Então a opressão externa, ela vai falar sobre coisas que vai envolver as suas emoções. Então a opressão externa, ela vai envolver a sua alma, as suas emoções, a sede da sua alma. A opressão interna, ela vai envolver o seu espírito. Ok? E para a gente entrar um pouco em detalhes sobre a opressão externa, o que ela é? Ela é, né, esmagadora. Já ouviu aquela sensação que você está sendo esmagado? Que você percebe que em uma situação você está se sentindo ser uma pessoa esmagada. Alguma coisa está te esmagando. E muitas vezes a opressão, ela faz isso, né? Ela é uma exploração injusta pela sociedade. E também ela tem uma influência de muita cobrança. Essa é uma das opressões externas, né? Agora, uma opressão externa, como a gente acabou de falar aqui, injusta dentro da sociedade, a gente pode ver aqui um pouco o Japão como exemplo, não é verdade? Por quê? Nós percebemos que aqui no Japão, né, o Abner, que é mais informado da cultura aqui do Japão, a gente sabe um pouco que no sistema padrão japonês, se a pessoa não conseguir executar a tal missão, certo? Ela acaba sendo rejeitada. E nessa rejeição, ela começa a acumular muita coisa dentro dela. E o que acontece? Automaticamente, ela se exclui da sociedade. E ela passa a se tornar uma pessoa aprisionada dentro dos seus sentimentos, até externa e interna, e ela não sai mais da sua casa, né? Eu já vi um documentário, né, que fala sobre isso, de japoneses que deixou de viver devido às opressões da vida, às cobranças, né? E eles começaram a se excluírem e ficarem só trancados na sua casa. E é gerado até no meio disso uma depressão, né? Até um burnout, de algum desgaste emocional e que gera algumas certas depressões. Mas nem tudo podemos dizer que é espiritual. Mas existe casos que a opressão e a depressão, ela é espiritual. Deu para entender até aqui? Agora falar um pouco sobre a opressão interna.
né? O que é a opressão interna? É uma influência demoníaca de demônios que atacam as fraquezas e as fragilidades de uma pessoa, causando sofrimento, tentação ou influenciando pensamentos destrutivos para sufocar sua vida. Ok? Então, aqui nós estamos falando agora de uma opressão. A opressão externa, e agora nós estamos falando sobre a opressão interna. A opressão externa, nós podemos ver alguns personagens da Bíblia. Podemos ver quase todos sofreram uma opressão externa. Podemos ver o exemplo de Moisés. Imagine Moisés sofrendo uma opressão externa de tanto povo ficar na sua orelha, murmurando: Moisés, cadê comida? Moisés, cadê água? Como a vida desse homem era. Podemos ver Gideão, que se sentia oprimido externa, uma opressão externa, pelo povo medianita. Podemos ver outros casos de muitos homens de Deus que receberam essa opressão externa. Cobranças, cobranças, cobranças e cobranças. Opressão interna. Podemos ver isso no exemplo de Rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 a 15, tá? Não vou aqui abrir todo o versículo para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do 14 a 15. Então vai falar de uma opressão interna. A Bíblia diz que Saul era visitado por um espírito maligno que se apoderava dele. Mas a gente vê no caso de Saul, a Bíblia relata que o espírito maligno se apoderava dele devido às desobediências. Que ele deixou de obedecer a Deus e passou a ser um filho desobediente. E aí Deus liberou sobre ele um espírito maligno, né, para se apoderar sobre ele. E ele ficava tão perturbado que Davi precisava tocar, né, a harpa para tentar acalmar o espírito que estava nele. Então podemos ver, como eu falei aqui, tanto como opressões externas e internas, ela vai gerar sobre nossas vidas danos. Qual deles? Aí que nós precisamos identificá-los. Qual tipo de opressões nós estamos passando? Quais são elas? Porque existem opressões que muitas vezes nós passamos, que ela pode gerar sobre nossas emoções um desequilíbrio, né? Uma ira desencontrolada, pode gerar uma profunda tristeza, pode gerar um profundo cansaço, fadiga, desânimo e até o sentimento, um desejo de querer morrer. Né? Qual é a palavra de hoje? Eu preciso simplificar, né, para a igreja, porque nós vivemos nos tempos que a fragilidade do homem ela ficou mais visível, né? Onde que nos tempos de hoje nós aprendemos a fingir, a disfarçar, a camuflar, né, com aparências aos nossos olhos humanos, que a pessoa está bem, mas que por dentro muitas vezes não conseguimos identificar o que ela está passando, mas que só ela sabe. Talvez não detalhadamente, mas só ela sabe o quanto dentro dela está um furacão, está uma tempestade dentro dela. E se isso não for tratado, espiritualmente nós podemos morrer. E que Deus nos livre também de não morrermos fisicamente, de desistir da própria vida, devido a uma opressão que
não decidimos a tratar. E você vai ver isso dentro da sociedade, né? As opressões. Dentro de uma guerra, dentro de um governo, dentro de uma geografia, dentro de uma nação, dentro de uma fábrica, até dentro de uma igreja, que talvez até saiu dos princípios da palavra. Amém? Tranquilo? Tá todo mundo em silêncio? Mas acredito, irmãos, que essa palavra é para que nós possamos entender que nós precisamos, muitas vezes, assim como a opressão faz barulho, nós precisamos aprender a fazer barulhos contra aquilo que nos tenta oprimir. Amém? Agora, voltando em Isaías, capítulo 10. Você vai ver aqui, Isaías, capítulo 10, versículo 27. Ok? Mas aqui um pouco em cima, Isaías 10, versículo 24, diz assim, ó: por isso, soberano, o Senhor dos exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Aí, voltando no versículo 27, após 24, no livro de Isaías ele escreve: daquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, que fala sobre o seu povo, e o jugo deles do seu pescoço, que fala da escravidão. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos, ou seja, é o que eu falei aqui, a unção de Deus se manifestando sobre o povo. Então, fala um pouco detalhadamente sobre esse contexto, né? No contexto do capítulo 10 de Isaías, ele vai falar uma narrativa sobre o povo, o império da Assíria, que estava oprimindo o povo de Israel, aonde que eles se apoderavam do seu povo, do povo de Deus, e começavam a oprimir em uma opressão externa e interna. E nós sabemos que a opressão, ela pode gerar sobre a pessoa de ela não conseguir mais ver a luz, ter esperança, de não poder sair. Imagino que o povo de Israel, eles passaram por esse momento de serem oprimidos por um povo, por um sistema, e não conseguir mais ver a esperança de poder sair dessa opressão. E eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor atendeu as suas orações e falou que quebraria o jugo a qual o povo da Síria começou a plantar e desenvolver sobre o povo de Israel. E ali Deus estava levando o quê? O seu juízo sobre o império da Síria, por causa da opressão que estava ocorrendo naquela época contra o seu povo. Né? E aí, irmãos, aqui fala claramente da unção. Então, nós, filhos de Deus, precisamos da unção de Deus para que o jugo possa ser quebrado sobre nossas vidas. Porque quando Deus tratou aqui sobre o seu povo, Ele tratou libertando o seu povo espiritualmente e terreno, fisicamente. Porque o povo não conseguia prosperar devido à opressão. E quantas vezes nós cristãos, muitas vezes, queremos prosperar
cremos na promessa de Deus, fazemos até menção na nossa oração, Deus, a tua palavra diz, a tua promessa, né? Eu tenho uma promessa, o Senhor me deu uma promessa, mas por que a promessa não se cumpre? É claro que todas as promessas, elas não vão se estabelecer da maneira como nós queremos, no nosso tempo, né? Mas sabemos que também existe trabalhos opressores que tentam fazer com que as nossas promessas não se realizem. Como Daniel orou em 21 dias e o principado da Pérsia veio para tentar impedir a resposta da oração de Daniel. Que até o anjo foi impedido e teve que chamar reforço, né? Para poder que a resposta de oração de Daniel chegasse até aí. Então, nós, Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos identificar. E uma coisa eu vou falar para vocês, irmãos. Deus derramou sobre a sua igreja a unção para quebrarmos o jugo. Então nós não podemos aceitar as opressões, tanto elas como externa e interna. Falar um pouco do exemplo de uma opressão externa, que muitas vezes acredito que a maioria daqui passou dentro de uma fábrica, né? E você tem que trabalhar ali e a liderança do seu setor ficar toda hora na sua orelha e você já está se esforçando no máximo, mas mesmo assim, mais cobrança, mais cobrança. E chega o ponto que eu passei por isso, irmão. Me lembro que até um dia eu passei tanto por isso que eu tive um sonho que o chefe estava na minha casa, rapaz. Eu acordei vindo ele sentado, ajoelhado, me olhando, tipo assim, ataque! Aí eu fiquei oprimido. É um tempo que eu estava oprimido. Há um tempo que eu estava oprimido. E a gente sabe, irmão, como eu falei aqui, toda opressão, ela dá no mesmo sentido. Você está passando por uma opressão que você pode dizer que não é nem espiritual, mas ela pode se tornar espiritual. Porque a opressão externa, ela vai prejudicar primeiro a sua alma, mas depois vai prejudicar o seu espírito. A sua comunhão com Deus, a sua fé em Jesus. Você fica desanimado, não consegue mais buscar, não acredita mais, está desacreditado. Já acorda cansado numa opressão e uma pressão danada. E aí, irmãos, só nos resta se apegar no Senhor. Como o povo de Israel se pegou no Senhor e Deus deu a palavra através de Isaías. E Deus libertou esse povo. E é assim que Deus quer fazer em nossas vidas. Nos libertar das opressões. Nem tudo pode ser uma opressão diretamente de influências demoníacas. Ela pode ser muitas vezes uma opressão terceirizada, através de situações para você abrir legalidades e para poder agir de uma forma mais profunda, mais perto. Hein? E por isso, as hordas inimigas vai tentar nos desviar do caminho, para que possamos abrir brechas para a opressão acontecer. Opressões, aquilo que nós ouvimos, muitas vozes negativas, vozes que podem fazer você entender de uma forma errada e você acabar aceitando as mentiras como verdade sobre a sua vida. E você ficar debaixo de uma prisão por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. Ações de palavra. E o que o Senhor está nos falando hoje? Precisamos identificar o que nós estamos passando. O que temos ouvido. Seja ela vozes externas, seja ela vozes internas. Qual é a voz do seu coração? Será que a voz que está no seu coração está te oprimindo? Uma hora somos de Deus, outra hora nós estamos bambeando.
Uma hora acreditamos, mas uma hora estamos em conflitos. E por isso que Deus está dizendo para nós hoje: levanta-te, filho meu. Não se desampare, porque eu estou contigo. Mas precisamos, como muitas vezes nós falamos aqui, se posicionar. Qual é o posicionamento nosso, irmãos? Joelho no chão. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu estou aprendendo. Nem toda vez, talvez, quando você entrar na presença de Deus, não pense que você vai já chegar metralhando em palavras. Às vezes você vai chegar em silêncio. Às vezes você vai chegar com oração, que sabe como? Chorando. Às vezes você vai chegar com uma oração, sabe como? Em silêncio. Falando nada. E Deus vai fluindo dentro de você. É a forma que muitas vezes Deus pode usar de você estar na presença dele para acalmar a sua alma devido às opressões. E no mundo, irmãos, teremos aflições. Amém? Opressões vamos ter. Agora, a questão é como nós estamos encarando cada uma delas. Será que a gente está encarando de uma forma correta ou a gente está pegando elas e colocando debaixo do tapete e tentando fingir que tudo está de boa para quando o negócio ficar um caos e explodir? Pá! Possa ser que a consequência é maior. Mas se nós aprendemos a agir de acordo com a palavra, nós vamos ter êxito. E é isso que o Senhor quer sobre a sua igreja. Amém? Eu costumo dizer para mim, a igreja de Jesus não é feita para ser saco de pancada. A igreja do Senhor Jesus foi feita para vencer. 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 Mesmo que eu não queira buscar, vou vencer. Mesmo que eu não estou sentindo nada, eu vou vencer. Mesmo que eu estou cansado, eu vou vencer. E vamos vencer juntos. Hein? Isaías, capítulo 61, versículo 1, 2. Sessenta e um, 1 a 2. 61 a 2. Que diz assim: olha só, isso é uma das promessas de Deus, amém? Para libertar o seu povo. Olha o que diz Isaías: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam em tristezas. E nós vemos isso também em Lucas, capítulo 4, do 18 a 19, que Jesus faz menção, né? Ele cita aqui o Isaías 61, quando ele está ali ministrando para o seu povo. Então o Espírito do Senhor nos ungiu para nos dar liberdade e para sermos canal do Senhor para libertar as pessoas em opressão, cativeiros, fala de opressão. Amém? Então, uma das promessas de Deus sobre o seu povo é nos libertar das opressões. Amém? Quem está cansado aqui, irmãos? Acredito que cada um aqui de vocês estão cansados, como também muitas vezes eu estou cansado. Mas o que nos motiva de prosseguirmos? O que nos motiva de hoje estarmos aqui? Né? Poderíamos estar em casa.
Admira aqui, ó, os irmãos que vêm de Fukuroi, né? Vem de longe. Fukuroi não é perto, não. Então, o que nos motiva hoje a estar aqui? O que nos motiva tem que ser porque o Senhor trabalha em nós. O Senhor nos liberta. O Senhor nos cura. O Senhor nos liberta das travas. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos tomar posse nisso. Porque as promessas de Deus é fazer com que o seu povo prospere. Cresça nele. Dê frutos. Frutos que permaneçam. Que possamos ser, né, aquela terra, aquela boa terra que recebe a semente que é a palavra de Deus e que ela começa a dar crescimento por 30, por 60 e por 100. Então essa é a chamada de Deus para a nossa igreja. Essa é a chamada de Deus para nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer primeiro é identificar as opressões da nossa vida. Segundo, entregar essas opressões diante do Senhor. Porque a unção do Senhor liberta. A unção do Senhor nos liberta das opressões. Liberta das opressões. Ela liberta das opressões. Então nós precisamos crer nisso. Amém? Entenderam a mensagem de hoje? Então você entende o que você precisa clamar hoje? O que você está passando? Como está o seu coração? Como está a sua vida? O que te impede de você entender os propósitos do Senhor sobre a sua vida e de prosseguir ainda em frente? Então Deus está falando para nós hoje. Dê um basta nas suas opressões. Ela não pode ser maior que a sua fé em mim. Não é isso que a palavra diz? Maior o que está em mim do que... Do que? O que está no mundo. Quem está em nós? Jesus, o Cristo, ungido de Deus. Ele está em nós. Ele que nos liberta. É Ele que nos liberta, irmão. Irmão, essa semana eu estava no cansaço, né? Sério. Eu estava no cansaço. Eu estava me sentindo exausto. Irmão. Começava o trabalho 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu já estava lá estendido no chão, rapaz. Ah, meu Deus, que isso? Né? E às vezes a gente se encontra assim. A gente somos frágeis muitas vezes. Porém, não podemos usar isso como argumento. E aí, tem que buscar. Tem que buscar. Eu confesso para vocês que hoje, meu Deus, foi uma luta. Deus, eu vou dar a palavra. Jesus. Meu Deus, eu vou dar a palavra. Olha só a situação. Queira ou não, muitas vezes, né? A gente que está aprendendo a ministrar, a gente começa a entender que ministrar não é uma questão de que se você está bem. É que no meio das lutas, né, Tícia? Né, Belinha? Luciana, né? É que no meio das lutas que você está passando, Pastor César, né? Eu vi aqui muitas vezes dizer, você não acha que eu estou cansado? Você não acha que eu estou com os problemas também para resolver? Eu deixo de resolver os meus problemas, né? Para tentar ajudar as ovelhas do Senhor. Mas isso é questão de uma consciência de entender a chamada. Então a chamada é essa, irmão. É darmos frutos. É darmos exemplos. Vamos ter luta. Às vezes a gente vai estar aqui ministrando. Meu Deus, tem muita coisa para resolver que eu não estou resolvido. Misericórdia. Né? Tantos erros, tantas falhas que muitas vezes cometemos, mas pela misericórdia de Deus, ainda Deus está falando para nós assim, ó, vá e pregue a minha palavra. Então não se cale. Não se cale. Enfrente suas opressões. Não desista da sua fé. Não desista de viver. Vença.
vença, porque o Espírito do Senhor nos ungiu. Primeiro, ele nos liberta para sermos canal de bênção, para levar a sua libertação através da sua palavra sobre as pessoas que estão oprimidas. Mesmo que hoje possa ser que isso não esteja acontecendo em nossas vidas, mas é a promessa de Deus. É a promessa do Senhor. Amém?